Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira, essa é mais uma entrevista do século aqui do estúdio 42B, no centro de Vitória. Essa e outras entrevistas estão nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio. Curta a gente, siga os canais, comente, compartilhe, faça chegar essa mensagem adiante, fortaleça a nossa imprensa alternativa. Hoje vamos falar sobre o tema, da semana, que é a luta das mulheres no Espírito Santo. Lembrando que acontecem as mobilizações nos próximos dias em vários municípios do estado, por conta do 8 de março, o Dia Internacional da Luta das Mulheres. E para isso temos aqui a presença da Edna Calabres Martins, do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, a Leilane Moreira, que é do coletivo Dona Astrogilda, do Círculo Palmarino e da Frente pela Legalização do Aborto, e ao meu lado a Ellen Guimarães, do Movimento de Mulheres Olga Benário. Primeiro, bem-vindas, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, estamos aqui para dizer as informações. Eu vou começar pela Edna, para falar um pouco quando e por que surgiu o Fórum de Mulheres do Espírito Santo. Acho que é uma iniciativa muito importante, de articulação, e o 8 de março é uma combinação, desse grupo. Isso. Na realidade, o Fórum de Mulheres do Espírito Santo surgiu em 1992, a partir de uma realidade que a gente vivenciou de feminicídio, com a morte da Maria Cândida Teixeira, ela foi assassinada pelo companheiro dela na frente da filha. E aí a gente começou a articular diversos movimentos que vinham se articulando no Estado do Espírito Santo, mulheres das comunidades eclesiais de base, movimento sindical, outras organizações de mulheres do campo. E aí a gente organizou essa mulherada toda para organizar algum tipo de instituição que pudesse lidar com essa realidade de enfrentamento à violência contra as mulheres. E o fórum, então, surge nessa época, enquanto uma organização bem ampla, que a gente tinha a diversidade de todas as mulheres, inclusive do ponto de vista de representação, mas também do ponto de vista ideológico, que depois foi afunilando um pouco mais para a perspectiva de ser uma organização do movimento popular. E o enfrentamento à violência contra as mulheres sempre foi o principal campo de luta da nossa organização. Na época, lá em 92, a gente tinha perspectiva também de tratar dessa realidade a partir também das políticas públicas, Então, começamos todo um movimento para que a gente pudesse fazer o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, muitas conquistas que a gente tem hoje, como delegacias especializadas de atendimento às mulheres vítimas de violência, vêm da luta do Fórum, a Casa-Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira, diversos organismos de política para as mulheres. Então, assim, a gente foi, ao longo do tempo, trabalhando essa realidade. Aí também foram aparecendo outras lutas que, ao longo do tempo, a gente foi se colocando, como, por exemplo, na retomada dos territórios indígenas e quilombolas, lá no início dos anos 2000. Então, a gente fez uma luta bem grande por justiça socioambiental, tivemos na Rede Alerta contra o Deserto Verde, e o 8 de março sempre foi uma data que a gente articulava todos os movimentos, desde então, e vamos articulando todos os movimentos e construindo um processo mais coletivo, do que vamos fazer, qual é a nossa pauta de luta, o que nos une nesse processo, e constituindo atividades a partir daí. O Fórum, hoje, ele é um movimento, tem uma perspectiva de atuação no campo do feminismo popular, porque aí aquilo que a gente foi falando, a gente foi afunilando. Dentro da perspectiva ideológica, a gente tem o compromisso com uma transformação mais radical na nossa realidade política, econômica, social e cultural. É um fórum que tem um compromisso de uma luta anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, e anti-heteronormatividade, porque nós compreendemos que a gente precisa enfrentar todos esses sistemas que atravessam a nossa vida e que concretamente se colocam na vida das mulheres, causando uma realidade de opressão, de exploração e de desigualdade muito grande.
Então, estamos aí há 32 anos, né? Participamos de alguns organismos públicos também, né, de controle social, como conselhos, tá certo? Fazemos formação política, estamos aí no dia a dia da luta do movimento, né, de mulheres e feministas do Estado do Espírito Santo. Não só o 8 de março, como o ano inteiro buscando a discussão e o debate sobre essa realidade de opressão e exploração que a gente vivencia no Estado do Espírito Santo. E no Brasil a gente se articula com uma organização que chama Articulação de Mulheres Brasileiras. Então a gente também está muito presente nas lutas das mulheres, né, esses anos todos aí pelo Brasil também. Bacana, é bom saber, né, desse histórico, dessa trajetória. Hoje, esse ano, o ato tem como tema pela vida das mulheres do campo, das águas, das florestas, das cidades, pelo direito de existir e decidir com dignidade e sem violências. Isso. Então é um nome grande que traz muitas questões e muitas nuances. Isso, né? Muito conteúdo, né? A partir. Na realidade, é um lema que a gente foi construindo com essa pluralidade que são as mulheres, né? Na organização desse 8 agora, nós temos mulheres do campo, né? Mulheres ribeirinhas que vivem a realidade das águas, mulheres que vivenciam a floresta, mulheres da cidade, né? E pelo direito de decidir, né? E de viver, porque o Espírito Santo ele ainda é um dos estados, né, apesar de que sempre é anunciado como, né, um estado que diminuiu muito a violência contra as mulheres, entretanto a gente às vezes acha que esses dados estatísticos são bem duvidosos, sabe? Porque o que a gente vivencia concretamente com as mulheres é uma realidade de diversas violências, não só no âmbito da violência doméstica familiar, como outras violências que vão perpassando a vida das mulheres, né? Então, o direito de decidir é para que a gente possa decidir sobre nosso corpo, nossas vidas, e o direito de ter vida, né, de viver. E aí de viver não só no sentido de não enfrentamento à violência contra a mulher, mas de viver sem uma situação de pobreza, né, sem uma realidade, né, de diversas opressões que vão, né, atravessando a vida das diversas mulheres, sem racismo, pelo direito de decidir sobre a nossa sexualidade, tá certo? E também pelo direito de decidir se queremos, né, ou não ter filhos, tá certo? De realizar um aborto legal ou não. Então, essa é um pouco a realidade do nosso debate esse ano, né? Vou só passar a agenda aqui rapidinho, né? O ato principal, digamos, unificado, né? No dia 8 de março, né? Sexta-feira, esse ano, 2024, vai ter a concentração a partir das 8h30 da manhã na Casa Porto, né? No centro de Vitória. Então, esse ato que acontece em Vitória, vem mulheres também do interior, né? Do estado todo, participam. E a diversidade das mulheres, né? No dia 7, a gente vai fazer uma vigília especificamente pelo fim da violência contra as mulheres, né? Chamando mais atenção para essa questão. E no dia 8, a caminhada, que a gente já realiza há muitos anos, né? Onde a gente traz essa diversidade das mulheres que a gente tem no estado do Espírito Santo. Então, vem mulheres do norte, do sul, indígenas, quilombolas, né? Mulheres agricultoras familiares, né? Acho que... Né? A programação começou em Anchieta, né? Com a Marcha das Margaridas na quarta-feira, 7 horas da manhã. Aí em Vitória, como a Edna falou aqui, dia 7 de março, a vigília na Praça 8, centro de Vitória, seguida de um cortejo pelas ruas do bairro, vai de 16 da tarde às 18h30. 9 de março, tem vários atos pelo interior. Em São Mateus, às 7h30, em frente à Igreja Velha. Colatina, às 9 horas, tem a caminhada pela Avenida Getúlio Vargas, seguido de um diálogo com as mulheres, no Calçadão Geraldo Pereira. Em Guarapari, às 16 horas, na Praça Trajano, no centro da cidade. Tudo no sábado, né? Um dia mais tranquilo também de mobilizar no interior. E em Aracruz... Você quer falar, Helena? Você quer ir lá? Já dá a agenda aí para passar para você. Então? Boa tarde, né, gente? Saudar as companheiras, principalmente a companheira Edna, que ouvindo a história, né, do fórum, de luta dessas mulheres, e a gente fica, assim, inspirada, né, para continuar lutando e agradecida, inclusive, né, até por a gente estar viva, né, porque ser mulher e estar viva, né, é algo muito louvável aqui no Brasil, né? E principalmente no Espírito Santo, né? Um dos estados que mais matam mulheres, né?
com índice enorme de feminicídio. Então, lá em Aracruz, a gente decidiu, lógico, por um dia que não fosse do ato principal aqui, né, para possibilitar que nós, mulheres do interior, viéssemos participar, tanto da vigília quanto do ato no dia 8. E nós programamos fazer uma vigília na frente da Câmara Municipal na segunda-feira, a partir das 17 horas, porque na segunda-feira, às 18, acontece a sessão ordinária da Câmara, né? E a Câmara fica bem localizada, numa rua bem movimentada, horário de saída de alunos e tal, das escolas e as pessoas do trabalho. E a nossa ideia ali é chamar a atenção para o alto índice das violências contra as mulheres, principalmente lá no nosso município, né? Principalmente a violência contra as mulheres racializadas, mulheres negras, mulheres indígenas, né? O nosso município tem essa... E a Edna fala do direito de decidir, e ela acompanha, né, Edna, as violências, principalmente que acontecem no único hospital que tem em Aracruz, contra as mulheres, com relação ao nosso corpo, a violência obstétrica, né? E como eu disse, principalmente com as mulheres racializadas, e a gente tem recebido denúncias de vários casos, e a gente pretende dialogar com a sociedade nesse dia sobre isso, e também chamar a atenção, né, da população, e no caso das autoridades, né, a gente vai estar em frente a uma casa legislativa, a Casa Legislativa do município, sobre o massacre neonazista misógino que aconteceu na escola Primo Bit, nas escolas, né? Na escola Primo Bit e na escola particular de Coqueiral, que, né, nesse ataque o atirador matou 3 mulheres e uma menina, né? Então a gente também vai pedir justiça e reparação por essas mulheres. E no sábado, dia 16, nós preparamos uma roda de conversa com as mulheres. Aí a gente já vai fazer na orla do município, no bairro Coqueiral, para falar sobre a Previdência, sobre as mudanças, né, sobre como que essas mudanças prejudicaram as mulheres e quais os benefícios que nós ainda temos. E ainda vamos, nessa mesma roda, falar sobre pensão para os filhos, né, os dependentes, né, de mulheres vítimas de feminicídio, que em Aracruz, quem acompanha, gente, o caso da escola Primo Bit, né, as mulheres que morreram lá na escola e os seus dependentes, né, os seus filhos, seus órfãos, companheiros, as pessoas estão totalmente desassistidas e, assim, muito abandonadas mesmo pelo poder público, e eu acho que essa roda de conversa vai poder ajudar muito, né, na construção ali, ajudar as famílias a buscar ajuda e a se fortalecer para conseguir justiça e reparação, né, por tudo que aconteceu e acontece ainda no nosso município. Vou aproveitar, né, o que a Edna colocou, né, também desse posicionamento, dessa síntese, né, do que foi sendo feita na construção do Fórum de Mulheres, sua posição política mesmo. Vou começar passando para ela, mas vocês podem comentar depois, que ela ainda não falou, né? Mas como é que vocês veem essa questão do crescimento do conservadorismo entre as mulheres, né? Porque a gente teve os atos recentes lá em São Paulo, né, a favor do Bolsonaro, mais uma vez a Michelle Bolsonaro tem expressado, né, essa figura quase uma tentativa de ser messiânica, né, muito baseada na religião, mas assim, o conservadorismo tem crescido muito, acho que vocês observam provavelmente isso, né, nas ruas, na hora de fazer o diálogo, até que ponto vocês conseguem dialogar, o que vocês dizem para essas mulheres, onde que precisa de embate também, né, porque são posicionamentos às vezes quase contrários, né? Olá a todas e todos. Queria agradecer ao Vitor pelo convite, né? Saudar as companheiras que estão aqui presentes, especialmente a Edna, que é uma referência, né, para nós aqui, para todas as mulheres de luta aqui no Espírito Santo. E a gente vê, né, esse crescimento do conservadorismo, né, do fascismo mesmo no nosso país, especialmente
depois da eleição, né, de Bolsonaro. Nós sempre falamos assim, de qual feminismo que interessa as mulheres, né? Porque às vezes a gente cai nesse discurso da representatividade, e aí a gente teve lá Damares, ministra, mas que defendia uma política que era contra as mulheres, né? Não só contra as mulheres, mas contra toda a classe trabalhadora, né? Então, acho que sempre nas nossas rodas de conversa, nos nossos núcleos, né, a gente tenta fazer esse debate, qual é o feminismo que interessa as mulheres trabalhadoras, né? Qual é esse feminismo que vai lutar por melhores condições de vida para as mulheres trabalhadoras, que são a maioria da classe trabalhadora, né? Então, acho que a gente saber diferenciar esse feminismo que muitas vezes leva ao individualismo, né? De, meu corpo, minhas regras, uma questão muito individual, da liberdade individual, e a gente pensar na luta coletiva, né? Porque eu não posso dizer que eu sou uma mulher livre enquanto outras companheiras, né? Enquanto mulheres negras, enquanto mulheres trans, enquanto mulheres lésbicas são mortas, né? Então, acho que a gente faz um enfrentamento nesse sentido, assim, né? De estar presente nos bairros, organizando as mulheres para a luta, né? Desde lutas reivindicatórias, né? Como, por exemplo, o acesso à creche, melhores condições de trabalho, até lutas mesmo com uma perspectiva de transformação da sociedade, né? As lutas políticas, para que as mulheres entendam que dentro desse sistema que se constrói e que se mantém há séculos através da exploração de classes, é impossível existir vida digna para a classe trabalhadora e principalmente para as mulheres, que são as que mais sofrem dentro dessa estrutura que a sociedade se organiza. Porque tem esse feminismo liberal, né, que tem uma certa oposição, né, em relação ao feminismo popular, mas tem as mulheres que sequer, né, reivindicam o feminismo, ao contrário, né? Tem ideologias que são antifeministas, que são a favor, né, do patriarcado, que são, obviamente, também ideologias do próprio masculinas, na verdade, né? Que são... Na realidade, tanto a Michelle como a Damares, elas se colocam na defesa da estruturação desses diversos sistemas, né? Principalmente defendem, né? E isso foi o grande conflito dos últimos 6 anos no Brasil, que elas, na realidade, defendem, né? E trabalham na defesa disso, que é a perspectiva de que nós, mulheres, tá certo? Voltemos ao nosso papel inicial, né? A partir da evolução do mundo. Então, uma perspectiva de que a gente, né, volte ao processo de domesticação. E isso é um conflito muito grande, porque é como você falou, na realidade, esse conservadorismo, né, que é principalmente estimulado pela extrema-direita, é um conservadorismo que não admite as conquistas que diversos sujeitos políticos tiveram, né? Mulheres, negros e negras, população LGBTQIA+, entendeu? Porque, concretamente, e que eles chamam de pauta dos costumes, mas para a gente tem uma perspectiva antidireito, são populações que, ao longo do tempo, construíram coletivamente uma luta de transformação. Não uma transformação radical do jeito que a gente sonha e quer, né? Mas que foram mudando uma realidade de exploração, de opressão, tá certo? Enfrentaram toda uma perspectiva de construção do capitalismo, né? A partir das relações, principalmente trabalhistas, econômicas. E hoje... Essa situação se coloca muito nitidamente, né? Quando elas vão fazer o discurso, elas defendem, tá certo? Que a perspectiva, né, patriarcal, né, de subalternidade, tá certo? De discriminação, elas se mantenham, né? Tanto que ela, mesmo com a Michelle, por exemplo, mesmo com todo o protagonismo que ela tem ganhado, mas num processo, tá certo? Vamos dizer assim, orientado pela perspectiva masculina, né? E essa perspectiva masculina ela vai se colocando. Então, nos últimos anos no Brasil, a gente viveu muito esse confronto, principalmente, e até hoje a gente recebe, às vezes, vídeo da perspectivas religiosas, por exemplo, extremamente conservadoras, falando mal do feminismo,
Mas se a gente chegou até aqui, onde nós estamos, foi por causa da luta feminista, da construção do movimento feminista, não só no Brasil, como no mundo, né? E isso é importante a gente deixar bem nítido, porque isso tem uma perspectiva ideológica, apesar deles dizerem que tem nada de ideologia, tem uma perspectiva ideológica da manutenção da exploração e da divisão sexual dos nossos papéis nesse mundo. Outra questão que tem relação, né, com esse avanço da extrema-direita, está inclusive na nota, né, na carta pública do Ultimato aqui do Espírito Santo, a escalada da violência armada, né, o aumento do número de armas que acontece no governo Bolsonaro, que é uma medida difícil de reverter, apesar do Lula ter tomado algumas, né, medidas que já ajudam a coibir, mas assim, fazer a pessoa né, bolsonarista, amada, devolver a sua arma um pouco, né, tem um limite aí, eu acho que pouca capacidade de reverter. Passar até para a Elaine, que ela estava falando desse lance da violência, que o caso de Aracruz, né, na verdade tem a ver com enfim, o filho de um policial e tudo mais, mas assim, como é que vocês veem isso afetando? Porque geralmente são os homens que têm acesso às armas, né, e a gente sabe que o feminicídio, inclusive, a maioria dos casos acontece dentro de casa, né? Essa questão do conservadorismo e o consumo, o aumento, né, da aquisição de armas no Brasil é complexo, porque e a educação, né, que se é dada para os homens dentro dessa perspectiva aí do conservadorismo é da violência mesmo, é de que é bonito ter uma arma, né, de que é legal isso, e realmente a gente viu como que aumentou o número de feminicídios, a violência doméstica no geral, né? E para nós lá de Aracruz é muito pesado, né? Essa consequência do conservadorismo, porque nós ali temos, né, um município muito conservador, inclusive, né, há uns dias atrás foi preso um rapaz que disse que ia organizar uma vaquinha para matar o Lula, e esse rapaz era de um bairro de Aracruz, né? E para você ver como que a gente vive num município que é muito violento, que valoriza essa questão da violência, né? E como que isso vai repercutir, né? Vai se concretizar na morte, né, no assassinato de 4 mulheres, né? 3 mulheres e uma menina. E por mais que esse crime tenha sido assim violentíssimo demais e que tenha chocado o mundo, a sociedade não parece não chocar tanto a sociedade local, assim, as pessoas parece que eles ficam procurando mais perspectiva no que a escola falhou do que no que a sociedade falhou, né? Do que como que esse menino teve acesso a tantas armas, como que é normal para ele foi normal para ele ter acesso a tantas armas, aprender a atirar tão cedo, ter esse ódio tão grande. E ele fala assim, eu fui, né, no depoimento para matar as professoras, né? Ele tinha uma perspectiva do que ele ia fazer, isso porque também, além do aumento, né, do consumo de armas, da aquisição de armas, aumentou o discurso de ódio contra a mulher nesses últimos anos e aumentou o discurso de ódio contra as escolas. As escolas foram muito... E a escola é o quê? É um espaço de mulheres. É um espaço onde trabalham mulheres, quer seja na direção, quer seja na limpeza, na sala de aula, entendeu? Na secretaria. Poucos homens você vê nesses espaços trabalhando. E são os alvos, né, desses conservadores. E a sociedade fica mais procurando culpa na escola do que na sociedade machista, misógina, violenta, né, armamentista, o discurso de ódio que foi, né, se espalhando, né, foi tornando normal fazer arminha, né? Os próprios estudantes, né, fazerem arminha, né? As famílias fazem arminha, as igrejas fazem arminha, e deu nisso.
A Edna falou no começo um pouco sobre algumas conquistas, né, do movimento de mulheres. Eu queria perguntar para vocês falar um pouco sobre políticas públicas. O que ainda falta conquistar? O que precisa ser feito? Em que áreas, né, essas políticas precisam atuar e como que elas podem ser, né? Vocês também têm, às vezes, bons exemplos para citar. Que nos ajuda... Não sei se a Ellen quer falar, mas eu queria falar um pouco dessa coisa da arma, né? Na realidade, essa extrema-direita, né, e a direita tradicional também, que é bastante conservadora, ela utilizou também a perspectiva do discurso armamentista para dizer que as mulheres se protegeriam mais, tá certo? Se a gente tivesse arma dentro de casa a partir da violência doméstica e familiar, né, no âmbito privado. E os dados estatísticos mostram o contrário, entendeu? Que os casos de feminicídio se deram mais, tá certo? Pela utilização, aumentou nos últimos 6 anos a utilização de armas na morte das mulheres. Então, isso mostra, né, que a arma ela não é um instrumento de proteção das mulheres, ela é um instrumento, inclusive, para a gente perder mais a nossa vida, né? E as políticas públicas, a gente está num processo ainda de muito pequenos passos, né? Infelizmente, o Estado, né, ele não é neutro, tá certo? Ele tem o seu lado, ele é um Estado patriarcal, racista, que tem uma perspectiva heteronormativa. Então, quando a gente vai lidar com a perspectiva das políticas públicas, como tudo que é relativo às mulheres, né, a população negra e negro, né, LGBTQI+, é desvalorizado, então lidar com a reivindicação de políticas públicas também é bem complicado, né? Porque como todo gestor público, ele acha que não são questões importantes, né, e também os projetos políticos de cada governante tem geralmente uma perspectiva também, né, estratégica de acomodar as forças políticas que o apoiam. Então, essas nossas lutas ficam sempre muito, né, em último plano. Então, nós tivemos avanços nos últimos anos no Brasil, muitos avanços, né, mas não foram avanços que foram fáceis, né, teve muita luta, como disse a Ellen, lutas coletivas de mobilização, mas a gente ainda tem muita coisa a transformar nessa realidade. E a luta por políticas públicas, às vezes, tem uma perspectiva também de como se não fosse algo importante, né? Mas a maioria das nossas mulheres vive em condição de pobreza, são da classe trabalhadora, vivem em condição de pobreza, né? Trabalham em locais, né? E tem um trabalho desvalorizadíssimo. E, por vezes, a gente tem, a partir do nosso papel patriarcal, a responsabilidade do cuidado das pessoas, por vezes não sempre, né? Do cuidado das pessoas humanas. Então, muitas políticas públicas, como acho que foi Leilane que disse aqui, a questão da creche, da escola, né? Uma unidade de saúde que funciona bem, isso acaba desonerando bem a nossa responsabilidade, porque somos nós que temos que cuidar. Então, o peso, né, o peso dessa responsabilidade, ela é muito grande. E as políticas públicas, elas não resolverão todo o processo de opressão e de exploração. Entretanto, elas colaboram, né, na desoneração desse peso que muitas vezes está na nossa responsabilidade. Então, é uma realidade que a gente tem que enfrentar. No estado do Espírito Santo, a gente lida com isso com muita dificuldade, né? A gente tem algumas conquistas relativas ao enfrentamento à violência contra as mulheres, mas nos últimos 6 anos a gente teve retrocessos, né? Agora estamos tendo, na área da segurança pública, por exemplo, a gente já não tem, há mais ou menos uns 10 anos, uma nova delegacia especializada, né? De atendimento às mulheres vítimas de violência, agora uma reestruturação da Polícia Civil, que está acabando, vamos dizer assim, subliminarmente, eles querem acabar com a construção de DEANs. Então, estão instituindo uma tal de Salas Marias, né? Esse atendimento vai ser feito às mulheres de forma online, tá certo? Os delegados vão estar, né, num local, numa sala, que é inclusive aqui na Polícia Civil, e vão fazer esse atendimento às mulheres online do estado todo.
A violência contra a mulher é uma violência instituída a partir das relações patriarcais, de poder patriarcais. E as mulheres têm muita dificuldade de lidar com isso, né? Porque há uma construção também muito pesada de que se houve violência contra nós é porque nós procuramos isso, nós somos, a culpa eu sempre falo que a tortura e o medo, aliás, o medo e a culpa é uma tortura muito grande na vida das mulheres. Então nós sempre somos culpadas, né, pela realidade que a gente vivencia, seja na violência ou seja em outras situações. E hoje a gente tem toda uma reconfiguração, por exemplo, na área da segurança pública, para que a gente não tenha serviços eficientes. Né? E se a mulher está tem acontecendo em várias áreas as coisas dos atendimentos online, né? Eu estou pensando assim na situação da mulher vítima de violência em casa, por exemplo. Como que ela vai acessar... Isso. Não, e a mulher, ela já tem dificuldade de contar a coisa por causa do processo da culpa. Olhando de frente, né, para o profissional. Imagina online que ela não sabe lidar com aquilo, né? Então, essa é uma das dificuldades que a gente está tendo. Por outro lado, também, há uma perspectiva de não olhar a política pública como uma realidade que ela tem que estar em todas as áreas. Né? A política pública para as mulheres ela tem que ser uma política específica para todos os segmentos da gestão pública. Né? E como a perspectiva, né, das políticas mais pelo campo social, elas incidem diretamente sobre a vida das mulheres, essas que têm menos recursos. Né? Estrategicamente, a gente sabe que os governantes eles querem, né, destinar recurso principalmente para o capital privado, né? O governo do Estado do Espírito Santo tem muito isso, né? Eles né, se locupletam dos recursos do Estado e as políticas sociais de educação, de saúde, de assistência, de moradia, tá certo? Mas o que a gente pode lembrar aí? De cultura, de esporte, de lazer, que são importantes para a vida das mulheres, e como de toda a população, mas também para a vida das mulheres, né, ficam de lado. Né? Políticas para que a gente possa acessar em melhor condição o mercado de trabalho. Hoje a opção apresentada para as mulheres é o empreendedorismo, né, o tal do empreendedorismo de mercado. Quer dizer, e isso é uma ação bastante organizada do capital, né, porque as mulheres, ao ficarem desempregadas, né, é mais fácil, né, para eles manterem a mulher nessa perspectiva do empreendedorismo, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha por conta própria, a gente também né, cuida, tá certo, das nossas responsabilidades patriarcais de cuidado. Então, isso é uma realidade que a gente tem enfrentado, né, e que não é no Brasil e não diferente no Estado do Espírito Santo. Posso só contribuir também com essa parte de políticas públicas? Isso. Eu acho que uma outra questão também que é importante a gente discutir é que existe um distanciamento das mulheres dos espaços, né, que são pensados nessas políticas públicas. Né? Então, nós não participamos da formulação, né, do planejamento dessas políticas públicas. Eu acho que isso é um problema que a gente precisa discutir, né? E isso que a Edna coloca, né, da dificuldade a gente já teve muitos avanços ao longo dos anos, muitos retrocessos também, e avanços, e assim vai caminhando. Mas, mesmo assim, ainda existe uma dificuldade muito grande das mulheres acessarem as políticas públicas, né? Então, a gente, assim, teve um avanço com as delegacias, mas é uma dificuldade a mulher conseguir chegar até a delegacia, né? Então, ela precisa pegar ônibus, muitas vezes, precisa ter o dinheiro do ônibus, ela precisa de um lugar para deixar os filhos dela, ela precisa, né, de uma rede de apoio, enfim, então às vezes, né, quando a mulher vai fazer uma denúncia, ela tem que enfrentar diversas outras empecilhos mesmo para que ela consiga chegar à delegacia, né? Então tem essa questão. E muitas vezes quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres, a gente pensa só na violência, né, no enfrentamento à violência. E que não, que, né, a gente... a nossa vida vai muito além disso, né? Então, nós queremos ter creche para deixar as crianças, a gente quer ter salário igual, né? A gente quer ter condições de trabalho dignas, né? A gente quer se alimentar bem, ter acesso à saúde, à educação.
Então, acho que quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres, vai muito além do que o enfrentamento à violência. E é preciso dizer que no Estado do Espírito Santo, por exemplo, a maioria das nossas políticas públicas é, na realidade, enfrentamento à violência contra as mulheres. E é um contraditório, porque para enfrentar a violência contra as mulheres, você precisa de uma boa política de saúde, você precisa de uma boa política de moradia, uma boa política de trabalho, e aí tem uma perspectiva da gestão pública, porque, inclusive, no Espírito Santo a gente tem essa condição de uma violência muito grande, de olhar só esse enfrentamento, entendeu? Sim. E não fazer um processo de transversalidade com outras áreas da gestão que são muito importantes também para enfrentar a violência. Inclusive, então, foi criada nessa gestão, né, nessa nova gestão do Casa Grande, a Secretaria Estadual de Mulheres, das Mulheres, né? Isso. Eu não sei se vocês veem isso como um avanço, como que tem sido o processo. Na realidade, a reivindicação desses espaços de poder, de organismos, né, é uma reivindicação nossa há muitos anos no Brasil. À frente está a Jaqueline Moraes, né, isso. Entretanto, e assim, para a gente é um espaço importante. Entretanto, a gente acha que a criação da secretaria aqui, agora nesse governo, não foi da perspectiva, tá certo? De que o gestor público se convenceu, o gestor público maior, o governador Renato Casagrande se convenceu, tá certo? De que necessitava mesmo de uma secretaria de política para as mulheres pela nossa condição, tá certo? De mulheres capixaba, de termos acesso ao poder, essas coisas todas. Tanto que a maioria do secretariado dele é homem, né? São só, acho que 3 ou 4 mulheres, se eu não me engano. Mas foi para um ajustamento político, tá certo? A indicação dela, né? Para ele, vamos dizer assim, conduzir melhor o processo político, principalmente do partido dele. E isso nos traz problemas no sentido, por exemplo, da compreensão do que é política para as mulheres, né? É uma secretaria que, concretamente, ela foi constituída, né, mais para acomodação, tá certo? De pessoas, né, ligadas aos diversos partidos políticos que estão no conjunto do governo, do que realmente para instituir políticas públicas para as mulheres. Tanto que a secretaria tem 1 ano e pouco, e ela, até hoje, ela vivencia o que a gente já tinha, né? Não há nenhuma nova realidade de construção de novas políticas para as mulheres. E isso tanto do ponto de vista na estrutura da secretaria, né, porque é uma secretaria, inclusive, com muitos cargos, né, mas quase todos os cargos ocupados. Entretanto, a maioria das mulheres ali nunca vivenciaram essa realidade, nem de discussão de política para as mulheres, apesar de todo o respeito que a gente tem pelas mulheres, mas a compreensão do funcionamento do Estado como um todo não existe, né? E às vezes a gente ouve de algumas mulheres da secretaria: nós estamos aqui para aprender, né? Todo mundo está em qualquer lugar para aprender. Entretanto, tem certas situações que não dá para aprender, tem que já chegar sabendo um pouco de como lidar com essa estrutura, porque a estrutura do Estado ela é bem burocrática, né? Você precisa conhecer os meandros. 4 anos é pouco tempo. É, né? Pouco tempo, quem pensa no... E além disso, a perspectiva de buscar compreender a política para a mulher, como a Ellen falou, né, em todos os setores, tá certo? De forma transversal e intersetorial, não existe, tá certo? Não existe. Então, a gente está tendo bastante dificuldade no plano plurianual que foi aprovado do governador Renato Casagrande, né? Os programas estratégicos da secretaria são 2 programas que a gente não conseguiu compreender até hoje por que estão ali. A gente tinha no governo passado instituído programa estratégico de implementação de serviços para atendimento às mulheres vítimas de violência, né? E agora são 2 programas colocados, que são 2 programas que nos disseram, inclusive, que são para prevenção de violência contra a mulher. Mas um deles, por exemplo, mais parece uma ação global, né, do que qualquer outra coisa. Além da dificuldade da própria gestora indicada de ter uma relação, tá certo? De discussão mesmo com outros secretários sobre a política para as mulheres. Então, a gente está... É uma conquista? É uma conquista, entretanto, com muita dificuldade de alicerçar e de manter essa secretaria como um instrumento para a gente dar um salto,
nessa realidade política para as mulheres. A própria questão orçamentária sempre é uma questão, né? Porque secretarias menores, geralmente, que são justamente as que dão com as questões sociais, elas têm orçamento pequeno, logo a margem. Isso, e é um contraditório, porque é uma secretaria do termos de cargos, tem bastante carga, é bem estruturada, ela foi bem estruturadinha. Entretanto, quando você chega no recurso orçamentário, é muito pouco para a necessidade que a gente tem, entendeu? Na nossa realidade no Estado do Espírito Santo. E é também a perspectiva de que política para as mulheres, ali é 2 campos só que eles definiram como política para as mulheres. Um é o enfrentamento à violência contra as mulheres, que a gente já vem lidando com isso há muito tempo, mas também essa perspectiva do empreendedorismo, né? Esse empreendedorismo, que no feminismo a gente chama de empreendedorismo de mercado, né? E que a gente sabe que concretamente, muitas vezes, gera mais ansiedade e dificuldade na vida das mulheres do que uma mudança mesmo na sua vida. Vocês querem complementar? Isso é um debate longo, né, complexo, sobre como é que estão essas políticas no Espírito Santo hoje. Eu só queria destacar nessa questão de políticas públicas de atendimento às mulheres, né, a pandemia que nós vivemos, né, que as mulheres foram as mais atingidas, exatamente por causa dessa falta de políticas públicas e pelo fato de nós sermos as pessoas que cuidam, né, das famílias e tal, e as mulheres negras, as mulheres periféricas, as que tiveram menos acesso, né, a essas políticas, né? E agora a gente está aí nessa, né, com a dengue, né? E a gente vê como que os bairros periféricos, como que os municípios com menos arrecadação, como que essas pessoas estão sofrendo, né, com a dengue, inclusive agora já com índice de morte por dengue no município. E a gente vê que, né, somos nós mulheres, as mulheres periféricas, as mulheres negras, a mulher da classe trabalhadora, que mais está sofrendo com essa falta de política de enfrentamento, né, a esse problema gravíssimo que o Estado está vivendo. Beleza. Outras questões que aparecem no manifesto acesso... Você quer falar a mesma coisa? Não. Ela falou, mas achei que ia falar. Era acesso ao aborto, saúde mental e direitos reprodutivos, né? E também contra a exploração do sal-gema, pela não expropriação dos territórios quilombolas, contra o racismo ambiental, pela comida no prato, sem agrotóxico. Quer dizer, tem toda uma carga aí que vai ser levada às ruas, né? Isso. E vocês têm planejado como é que vai ser o ato em si, como é que vai ser a apresentação dessas pautas? Então, nós estamos finalizando a carta, né? É uma carta à sociedade, né? Colocando as nossas pautas. No ato, a gente vai trazer essa pluralidade de mulheres, né? Estamos dividindo o ato um pouco por alas para a gente, sim, dentro dessa realidade, trazer as pautas. Agora, está aí um pouco a realidade que a gente vivencia no Estado do Espírito Santo, né? Nós temos hoje muitos projetos desenvolvimentistas aí que vão impactar, né, populações que já são impactadas por outros projetos anteriores, né, como, por exemplo, nessa questão do sal-gema, a população quilombola, né, que já é impactada pela indústria papeleira há muitos anos, né, e sofre, né, o impacto desse processo todo com a tomada do seu território, tá certo? Com a falta de água, né, e principalmente pela perspectiva do racismo ambiental, né? Então, temos que trazer isso para dizer que a gente não quer esses projetos, tá certo? Enquanto mulheres, né, diversas, a gente não quer esses projetos para o Espírito Santo, né? E que esses projetos certamente, né, e aí já está demonstrado, por exemplo, a questão do sal-gema em Maceió, né, isso traz consequências graves, não só para os seres humanos que estão tá certo? Nesses territórios, como também, né, para a manutenção do processo de desenvolvimento da natureza, né, porque você transforma tudo, né, uma eliminação total, né, de todos os bens naturais que a gente tem nos nossos territórios. Eu acho que eu posso falar sobre a questão do aborto, isso, né? Dos direitos reprodutivos, né? Do direito sobre o nosso corpo.
do direito à maternidade, inclusive, né? Que, como sempre, né, a gente sabe que todos esses direitos são mais negados à população pobre e racializada, né? A mulher negra que não tem acesso aos contraceptivos, ao cuidado com o corpo, à saúde, que sofre a violência obstétrica, que não é bem atendida no posto de saúde, que a gente sabe, né, por estatísticas, que as mulheres negras correm risco de ter mais doenças, né, do aparelho reprodutivo, acho que é aparelho mesmo, é isso, do que a mulher branca, porque os médicos não a tocam, não examinam com cuidado, né, não atendem direito. E essa coisa assim, a gente que vive no estado, né, num país, né, que tem algumas formas de aborto legalizada, né? Algumas, tipo, o aborto por estupro, a criança ou a mulher que está correndo risco de morte, né? E a gente está no estado que nega, né, o direito a uma menina de 10 anos a fazer um aborto legal. E não só nega, né, como violenta essa menina, né? Essa menina foi assediada, ela teve que sair do estado. Isso é um caso que veio, né, que ficou conhecido na mídia no país inteiro. Mas a gente sabe, os hospitais aqui, tem hospitais de maternidade, que o índice de mortalidade de crianças, né, de bebês, é muito grande pela violência obstétrica, né? Mães que sofrem na hora do parto, e a gente vai vivendo isso, né? Sem essa coisa, mas para que engravidou, né, e tal, mas não tem um atendimento, aí a gente volta nas políticas públicas, né? Na educação, no direito e aí entra o conservadorismo, né? A gente vê que essas pautas, elas estão ligadas umas às outras. Conversar com uma mulher conservadora sobre o aborto, né? Sobre o direito que ela tem de abortar, é complexo, apesar de que, né, o índice de abortos que acontecem são de mulheres cristãs, né? Mulheres que têm religião, a maioria. Então a gente vê um conservadorismo, uma hipocrisia e o racismo, né? O racismo, a afrofobia, é muita coisa na negação do direito da mulher de acessar o aborto legal, de legalizar outras formas de aborto, e ainda o direito de ser mãe, que o direito à maternidade também, né? Quando a mulher sofre violência obstétrica, quando a mulher da periferia perde o seu filho assassinado, né? Normalizado, né? Morreu porque estava envolvido com tráfico. Morreu porque não obedeceu, não parou na blitz, né? Então, tipo assim, é muito normal a mulher pobre, a mulher negra não ser, só chorar pela perda de um filho, né? Então, assim, os direitos reprodutivos, o direito de cuidar do seu próprio corpo, de ter domínio sobre o seu próprio corpo e escolher, né, o que é que ela vai fazer, nos é negado todos os dias. Vou até lembrar para quem acompanha ou está conhecendo agora também o século, a gente fez uma entrevista semanas atrás, né, justamente sobre violência obstétrica, com a Laís Lacerda, né, que ela é doula, tem todo um trabalho, então fica a dica, quem quiser saber um pouco mais desse tema também, procurar lá. E aí já estamos quase assim, já chegando no final, sei que tem muito papo ainda. Só falar de saúde mental, eu acho que assim, a gente sabe que o capitalismo está em crise, né, constante. Eu acho que agora acho que até a mais longa crise do capitalismo. E essa questão das violências, e aí quando eu falo das violências... Inclusive no manifesto está no plural, né? Violências. Isso, das violências, inclusive essa violência da exploração, né, da nossa força de trabalho, da classe trabalhadora, que né, nesse estágio do capitalismo é uma superexploração.
faz com que muitas de nós mulheres, e também homens nessa realidade, a gente acaba tendo muitos problemas de saúde mental, né? E há toda uma perspectiva de desestruturação na política pública de saúde mental hoje no Estado do Espírito Santo, né? E muitas vezes há perspectiva também de financiamento, né? Para organismos que tratem políticas para as mulheres, políticos que tratem saúde mental, concretamente, que não trata saúde mental, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa discutir. E muitas das mulheres, a gente tem vivenciado muitas mulheres com problemas de saúde mental por diversas questões, né? E isso também é uma coisa que a gente chama atenção no manifesto, tá certo? A perspectiva do cuidado que a gente tem, que não tem uma estrutura de suporte, tá certo? Nós temos muitas mulheres negras, pobres, tá certo? E que são responsáveis pela sua família, né? Que a gente chama de mães solos, tá certo? E é cobrada dessa mulher uma dupla responsabilidade, a responsabilidade de prover e a responsabilidade de cuidar. E ela não tem uma estrutura de suporte. Isso não é, inclusive, né, olhado de forma como prioridade por ninguém, tá certo? Nem pelo Estado, nem pela sociedade. Há, inclusive, um processo de crítica, às vezes, e isso incide muito, né, na perspectiva da saúde mental dessas mulheres, né? A estrutura de racismo, né, que as mulheres, de racismo pesado que as mulheres negras vivenciam também causam, né, problemas de saúde mental, e a própria realidade que a gente tem vivido no Brasil, né? A Leilane falou da pandemia, mas eu acho que até antes da pandemia para cá, que é uma realidade de incentivo ao ódio, de incentivo à misoginia, tá certo? A esse racismo estrutural. Então, isso tudo incide sobre a saúde mental da nossa população e principalmente das mulheres. Então, nós queremos uma política pública efetiva de saúde mental que funcione de forma correta, né? Nós não queremos... o governo do Estado, por exemplo, esqueci o nome das instituições, né? Reserva uma grande quantidade de recursos, tá certo? Para instituições, né, que tratam dessa questão, que nem tratam dessa questão, que na realidade, né, são organizações sociais ligadas muito ao campo, né, religioso e tudo, que mais, eu falo que mais fazem lavagem cerebral do que realmente cuidam da saúde mental, e não coloca recursos nas políticas públicas já instituídas no Brasil, tá certo? Para a questão do enfrentamento a essa realidade, né, que a gente vivencia de problemas com a saúde mental da nossa população. São muitas questões, muitos problemas mesmo você colocados nesse ato também, né? Mas eu queria terminar também com uma mensagem assim, positiva no sentido do que representa a luta das mulheres, do que isso significa para vocês, assim, cada um fazer um giro rápido. Quer começar, Ellen? Posso começar. Eu acho que, assim, no 8 de março, a gente precisa lembrar da luta das mulheres, né? Acho que todos os avanços que a gente teve, não só para as mulheres, mas para toda a classe trabalhadora, tiveram mulheres na linha de frente. Então, o 8 de março é um dia de luta de toda a classe trabalhadora, e não só das mulheres, né? E de que, se somos nós as que mais sofremos com esse sistema, né? Está em nós aí o potencial também de transformar esse sistema. Então, eu queria convidar, né, todas as mulheres para estarem presentes na sexta-feira, nesse ato, para que a gente construa um grande ato, né, e que a gente consiga fazer várias lutas, não só no 8 de março, mas ao longo do ano também. Bem, eu acho que é isso, né? O 8 de março, ele é uma data de luta, a gente sempre coloca isso, porque concretamente também se sequestrou essa data como um dia, entendeu? De comemoração, de receber flores, né? De dar parabéns para as mulheres. É um dia de alegria, é um dia, né, de afeto e tudo. Entretanto,
né, é um dia de luta porque a nossa realidade ainda não foi transformada, né? Os diversos lugares que nós, né, vivenciamos nessa sociedade enquanto mulheres ainda são lugares de desvalorização, de desigualdade, né? Então é um dia para a gente refletir sobre essa realidade e também apresentar, né, propostas para mudança dessa situação, né, das diversas opressões que a gente vivencia, né, e da exploração, né, real na nossa vida. Então, tanto do ponto de vista, né, da nossa força de trabalho, como do ponto de vista da responsabilidade do cuidado que a gente tem. Porque isso também é trabalho, né? A gente não cuida por amor, né? Como diz uma teórica italiana, né? O que vocês chamam, né, de amor, a gente chama de trabalho. Esqueci o nome dela agora. E é trabalho. Então, esse é um dia para a gente refletir sobre essa realidade, e aí o espaço para essa reflexão é a rua. É importante ter debate, é importante um monte de coisa, entretanto, a gente ainda precisa estar nesse espaço, né, para dialogar com a sociedade sobre essa nossa realidade, né? Então, é um pouco isso. Que convidar também todas as mulheres a estar conosco, né, a pensar e refletir também sobre essa realidade, e aí manter o cotidiano da luta para que a gente possa até acelerar um pouco essas transformações que a gente necessita. E aí é o que eu sempre digo, quando a gente luta, né, para transformar essa realidade das mulheres, nós estamos lutando dentro da perspectiva de transformar também a realidade da classe trabalhadora, porque é essa junto, né, e nós fazemos parte dessa classe trabalhadora, isso é importante dizer, porque às vezes tem uma perspectiva, né, de dizer que nós estamos querendo fragmentar a luta, e nós não estamos querendo fragmentar a luta, nós estamos querendo, tá certo? Transformar a realidade da maioria da população da classe trabalhadora, que são as mulheres. Inclusive, e nessas mulheres são as mulheres negras. Pro ato, né? Lógico, e é muito todos importante. Que quiserem apoiar, obviamente, Isso. com o protagonismo das mulheres. É muito importante, inclusive porque eu acho que os homens precisam também pensar nessa realidade que eles vivenciam e trabalhar essa questão da masculinidade imposta aí pelo patriarcado, né? Leilane, para fechar. Para fechar, então, antes de fechar, eu gostaria de lembrar que também o nosso 8 de março é um ato de solidariedade à Palestina, às mulheres e crianças palestinas, né? Nós esquecemos de falar isso durante. Né? O direito de existir, o direito de viver também, né, se estende às mulheres, às crianças, às vidas palestinas e pelo fim, né, e pelo cessar-fogo imediato lá na faixa de Gaza, né? Dizer da importância da participação dos homens e da sociedade no geral no ato do 8 de março e nas nossas redes ainda dá tempo, tá? De contribuir com o nosso Pix, né? É isso aí. Eu sei que está em cima da hora do ato, mas ainda dá tempo de contribuir. É só olhar nas nossas redes, no Instagram do Coletivo de Mulheres, no Instagram do 8 de março, do Fórum, do Movimento de Mulheres. Todos vão ter lá um Pix lá, o mesmo cardzinho pedindo, né, contribuição. Podem ficar à vontade, porque nós estamos precisando desse apoio. E... fórumdemulheres.es, né, no Instagram, para quem está, que é a rede mais usada. Pode procurar lá e nos ajudar nesse momento aí. E dizer que o 8 de março é tudo isso que as meninas aí já falaram antes de mim. E a importância, né, Edna, da construção desse 8 de março coletivo, né, unificado, com todas as mulheres, né, lutando. As diversas forças políticas que compõem, né, a luta das mulheres. É muito importante. Acho que esse é um dos lados positivos, né? Um dos, eu lembro que elas já citaram, da importância da unidade das mulheres, da unidade da sociedade, do apoio, para que esse 8 de março aconteça nas ruas, né, com segurança e com sucesso. E é isso. Então, ato em Vitória, sexta-feira, 8 de março, a partir das 8h30 da manhã, concentração na Casa Porto, no centro de Vitória. Outros atos acontecem no interior, como já falamos, né? Então, tá tudo também lá no Instagram do Fórum de Mulheres que a gente falou aqui. Isso. Procurem.
estejam puder, presentes. manda o Pix. Quem puder, esteja presente, né? É porque é um soma, ato, né? isso, é um ato construído dessa forma também, né? Autossustentável, com apoio, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, de companheiras que estão nos diversos movimentos, né? Porque tem toda uma estrutura, né? Sim. E a maioria das organizações são organizações que se autossustentam, né? A partir das suas vidas cotidianas. Então, por isso que Leilane falou no Pix, porque a gente sempre está aí pedindo um apoio, né, para manter essa estrutura. Quem não puder também ir, né, compartilhar nas redes sobre o ato, compartilhar boas mensagens, né, como vocês falaram, né, tem mensagens que não dizem tanto, mas certamente o Fórum e outros órgãos aí do movimento feminista vão estar compartilhando boas mensagens, porque nesse dia se fala muito da questão, né? E isso é fruto de uma conquista das mulheres. Muito grande. Bom, muito obrigado, Edna Martins, Leilane Moreira e Ellen Guimarães. Voltem sempre, podemos falar desses temas, né, ao longo de todo o ano. Esse é o nosso compromisso, né? Não é só em março. Então, essa é a entrevista do século. Produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elber. E a gente volta na próxima semana com mais temas importantes para a gente pensar o Espírito Santo. Para saber notícias diárias, análise e outras informações sobre o nosso estado, entra lá no seculodiario.com.br. Todo dia, nossa equipe de jornalistas está lá produzindo conteúdo, uma perspectiva crítica, né, há mais de 20 anos nessa luta. Esse é o Século Diário. Obrigado, gente. Até logo. Obrigada. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.